Muitos fiéis não sabem por que nós celebramos esta festa de Todos os Santos. Bom, ao longo do ano, cada dia nós recordamos um santo diferente da igreja. Esse dia ou é o dia do seu martírio, ou o dia do seu nascimento, enfim. E no dia 1º de novembro, véspera de finados, nós celebramos todos os santos da igreja. Por quê? Porque existem muito mais santos do que aqueles que ganharam a honra dos altares, do que aqueles que foram oficialmente canonizados pela igreja. Pode ser o caso do seu pai, da sua avó, do seu irmão, um colega de trabalho que já faleceu e está no céu. Agora, muito cuidado, que hoje todo mundo acha que se é meu parente, se é meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão, está no céu. Então, a primeira coisa que eu quero desmistificar é isso. Porque o que a gente mais vê hoje no cemitério são elogios fúnebres. Muitas vezes com boa intenção de se consolar a família, perde-se o grande recado da morte, que é qual? Nos questionar como estamos vivendo. O céu não é para todos. Deus quer a salvação de todos, mas nem todos querem a salvação de Deus. E isso a gente vê pelo modo como cada um vai orientando a sua vida. Então, os santos vêm nos mostrar o caminho para o céu. E eu quero aqui fazer um parêntese, uma vez que o assunto ainda está quente, sobre a festa de Halloween. Nós, católicos, não comemoramos Halloween. Halloween é uma ode a Satanás. Eu vou falar para vocês, vou repetir. É coisa do demônio. Ai, que padre xiita, meu Deus, que horror. Uma festinha tão inocente. Aquele girimunzinho com a velhinha dentro, as crianças batendo nas portas, pedindo doces. Ou ameaçando fazer travessuras se não ganharem doces. Meu Deus, isso é lúdico. As crianças precisam. Assim, com esses pretextos, nós vamos corrompendo os nossos valores, nós vamos permitindo que se instale a cultura do feio, porque no Halloween as pessoas se vestem de bruxas, as pessoas se vestem de Frankenstein, se vestem de diabo, inclusive. Já vi muito católico, muita menininha católica com a tiarazinha e 2 chifrinhos. Vocês acham bonito isso? E não se trata simplesmente da cultura do feio, porque Deus habita no belo. O que é próprio de Deus é a beleza. E o diabo no feio. Pega a juventude hoje, cheia de focinheira de metal, a orelha deformada por um alargador desse tamanho, tatuagem de cima até embaixo. Deus não permite a tatuagem. Está lá na Bíblia. Esse tema até eu nem vou entrar aqui em detalhes, porque isso é uma tatuagem santa. Tatuagem santa? Tá.
E aí aquele cara da tatuagem santa está no motel com a namorada, profanando a tatuagem santa. Entenderam que o tema é complexo? Eu não vou aqui me demorar nisso. O que eu quero mostrar, assim, é a cultura do feio. Você vai olhar as tatuagens, são dragões, são caveiras, são todos os bichos mais estranhos, né, e horrorosos. E aí uma coisa que muita gente não sabe é que a questão do Halloween não é simplesmente estética. A questão do Halloween é espiritual. O diabo é o macaco de Deus, é o antípoda de Deus. É o contrário de Deus. Isso quer dizer a palavra antípoda. Jesus morreu às 3 horas da tarde, a hora da misericórdia. Qual é a hora do demônio? 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã, acontecem os rituais satânicos, as missas negras. Por sinal, o maior culto ao demônio é uma missa ao contrário, a chamada missa negra. Onde Deus é exaltado na missa negra, Ele é rebaixado. No abraço da paz, muitas vezes há orgias sexuais. Se sacrificam crianças virgens, porque a missa é o santo sacrifício do altar. O mundo satânico é tenebroso. Ninguém se iluda. O diabo e o inferno existem. Dizer que o diabo e o inferno não existem é chamar Jesus de mentiroso e de terrorista psicológico. Faça uma pesquisa na internet e você vai descobrir que existe uma religião oficial de Satanás. Existe a igreja de Satanás. Existe a Bíblia de Satanás. Tá? Bom, então, como o diabo é o macaco de Deus, o símbolo de Deus é a cruz, o símbolo do diabo a cruz invertida. Então, ele, sendo o pai da soberba, coloca o seu dia antes do dia de Todos os Santos, 31 de outubro. Às 3 horas da manhã, no dia 31 de outubro, todos os satanistas no mundo inteiro estão reunidos, oferecendo culto ao demônio. É a hora das trevas, por excelência. Por isso, muitos católicos, nesse dia e nessa hora, acordam de madrugada para rezar. Estão em jejum para neutralizar esse poder maligno. É isso que está por trás de Halloween. Muita gente não sabe que envolver-se com ocultismo, invocação dos mortos, artes divinatórias como tarô, tábua de Ouija, o escambau, é entrar em contato com o mundo dos demônios. Quem fica falando do futuro, o que vai acontecer com a sua vida, é o diabo, não é Deus. Porque nós vivemos de fé. Fazemos a nossa parte e confiamos no Senhor. E aí depois a pessoa não sabe porque está possuída pelo demônio. Assistam a série Invocação do Mal, baseada em histórias reais, e vocês vão ver o que aconteceu com a menina que foi brincar de tábua de Ouija. Para quem não sabe, é aquela tábua que tem as letras do alfabeto, e aí as pessoas fazem orações, tem todo um ritual, a partir do qual se pergunta se existe a presença de um espírito ali, e o espírito começa a responder, fazendo as pessoas moverem o dedo para as letras ali do alfabeto, enfim. Então está dado o recado. Quais são os santos? Quem são eles? Nós temos 3 igrejas. A igreja militante, que somos todos nós que estamos ainda em caminhada, lutando pela nossa salvação. Militum quer dizer soldado,
em latim. A igreja padecente, que são as almas do purgatório, conhecidas como almas santas do purgatório. Por quê? Porque quem está no purgatório não cai para a terra nem para o inferno. Depois do purgatório, depois de paga a dívida de purgatório, só tem um destino, que é o céu. Essas almas estão se purificando dos seus pecados aí. Mas de que pecados? Dos pecados leves. Porque o destino de quem comete o pecado mortal e não se arrepende, não se confessa, não retrata esse pecado, é o inferno. E nós temos a igreja triunfante, que é a igreja dos santos que estão no céu, dos santos canonizados e dos não canonizados, que pode ser bem o caso de parentes, amigos nossos. Tá? E esse culto, caríssimos, é conhecido na igreja como culto de dulia, e é um culto de veneração, não é um culto de adoração. A adoração é devida somente à Trindade. Eu vou falar aqui dos aspectos dessa veneração que nos é proposta. Em primeiro lugar, o culto de dulia nos mostra que o imperativo de santidade é possível. O que é o imperativo de santidade? Aquilo que a Bíblia diz, sede santos, está no imperativo, é uma ordem. Como o vosso Pai nos céus é santo. Somos nós que colocamos limites à nossa bondade, através do egoísmo, do comodismo, da mesquinhez. Em outras palavras, no imperativo, Deus está querendo dizer que nós devemos ser santos, que a santidade é possível e que não há limites para a nossa santidade. Nós, na igreja, vamos ver santos, crianças. Antonieta Meu morreu com 6 anos de idade. Bom, a última notícia que eu tive é de que ela tinha chegado ao nível de venerável. Na época, tem muitos anos isso, estava no seminário ainda, ela era candidata a santa. Eu já vou falar das etapas de um processo de canonização para saciar a curiosidade de vocês. Santa Maria Goretti, aos 12 anos, morreu perdoando seu assassino. Foi esfaqueada várias vezes para defender a sua virgindade. Nós temos santos padres, São João Maria Vianney, santos religiosos, como foi o caso de São Rafael, um dos padroeiros dos cozinheiros. Ele era irmão religioso. Nós vamos ver médicos como São José Moscati, militares como Santo Inácio de Loyola. Vamos ver freiras como Santa Teresinha do Menino Jesus. Estamos vendo aqui então mulheres e homens, crianças e adultos, das mais variadas profissões, mulheres casadas, Diana Beretta Molla, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, Luiz e Zélia Martã. Então, de todas as vocações, do leigo consagrado, do religioso, dos casados, de ambos os sexos, das mais variadas idades e profissões, dos mais variados temperamentos. Santo Tomás de Aquino era fleumático, conhecido como boi mudo, para citar um exemplo. Nós vemos o sanguíneo Pedro, uma hora querendo morrer por Jesus, outra hora negando Jesus. O colérico Paulo, até o tom dele nas suas cartas, nós vemos que é próprio de um colérico.
a sua liderança. A melancólica Teresinha do Menino Jesus. Então, a igreja quer nos mostrar que a santidade é possível, que a proposta bíblica é possível. Então, ler a biografia de um santo da igreja é ler o Evangelho, mas o Evangelho na prática. É a parábola dos talentos na prática. Por quê? Porque Deus dá a cada um de nós uma inclinação. Então nós vamos ver em Camilo de Leles essa inclinação para cuidar dos doentes, e ele fundou a congregação dos camilianos, que cuida dos doentes nos hospitais. Luiz Orione, cuidando dos multideficientes, deficientes físicos e mentais. E nós vemos as casas de misericórdia espalhadas no mundo inteiro. Nós vemos Vicente de Paulo cuidando dos pobres, assim como Teresa de Calcutá e seus missionários e missionárias da caridade. Nós vemos João Bosco preocupado com o encaminhamento das crianças e jovens para o céu. Funda os Salesianos, uma congregação orientada para a educação dos jovens. E assim nós temos os maristas, assim nós temos os laçalistas. Então, meus irmãos, essa é a riqueza desse culto de Idulia. Os santos nos são apresentados como modelos. E eles vêm nos questionar: como estamos vivendo a parábola dos talentos? Os talentos que Deus nos deu estão à disposição do reino ou estão a serviço somente do dinheiro, da soberba, para aparecer, do meu interesse pessoal, do egoísmo? Lembrando que Deus é amor, o diabo é egoísmo, o oposto do amor. Quem não pender para o amor vai pender para o egoísmo. Quem não pender para Deus vai pender para o inimigo. Assim é a vida espiritual do homem. Terceiro ponto. O culto de Idulia nos apresenta os santos como intercessores junto a Deus. Esse é o último aspecto. Mas para o povo de Deus, no geral, é o primeiro e é o mais importante. A maioria dos católicos, infelizmente, o que conhece dos santos? Nada. Sabe só que se a mulher está encalhada, tem que pedir a Santo Antônio o marido. E agora a moda é pedir a São José, né? Se a causa é impossível, é Santa Rita. Se a causa é urgente, é Santo Expedito. E isso reflete o quê? O egoísmo. Eu quero resolver a minha vida, eu quero resolver o meu problema, eu venho para a igreja para ser servido, eu não venho para servir. Vamos lá, que muitas vezes a pessoa está fora da fé, fora da caminhada, aí ela vem aqui procurando um milagre, e a gente vai entender que a pessoa está no nível mais baixo, estava aí na bagaceira, vamos acolher. Mas o triste é que Deus dá essa oportunidade, dá o telefone sem fio. Quem já brincou de telefone sem fio na infância? É telefone sem fio que chama, né? É. E a pessoa fica na leseira. Tem gente que vem aqui, se cura, aqui que eu falo não é especificamente nessa capela, em qualquer igreja. Se cura e depois volta para o mundo, vai embora. Não entende que a doença veio para chamar para o céu, para converter. Isso é próprio de quem não vive a dimensão sobrenatural da vida. Pessoas que vivem na horizontal.
Então, os santos podem sim interceder por nós. E nós muitas vezes apelamos para ele porque confiamos mais nos méritos de Teresa d'Ávila do que no nosso, de João de Deus do que nos nossos. Mas não podemos desperdiçar a riqueza desse culto e ficar só nisso. Lembrando que sempre é Deus a fonte de todas as graças. Os santos pedem, rogam. Jesus é a fonte de absolutamente todas as graças para nós, homens e mulheres. Saciando uma curiosidade que muitos têm. Como alguém chega à honra dos altares? Em primeiro lugar, quando se começa o processo de canonização, e esse processo começa quando o próprio povo, popularmente, diz que Antônio teve uma vida santa. Começa a fama de santo de Antônio, e isso é levado por alguém à igreja. É levado ao conhecimento da igreja. E aí, quando se vê que, de fato, parece que esse tal Antônio levou uma vida santa, começa o processo e ele passa a ser, então, servo de Deus, quando oficialmente é instaurado o processo. Quando as virtudes de Antônio são comprovadas, ou quando se comprova que Antônio morreu pela fé, deu a sua vida por outra pessoa, ou estava a caminho do batismo e tentaram de alguma maneira forçar Antônio a professar outra fé, e Antônio ficou firme e por isso recebeu uma bala na cabeça. Então fica comprovado o seu martírio e ele passa a ser venerável, quando se comprova as virtudes ou o martírio. E aí o povo de Deus começa a pedir a intercessão de Antônio em casos normalmente de doença. E aí, de repente, uma dona Joana fica curada milagrosamente de um câncer, porque várias pessoas pediram a intercessão de Antônio. Então, com um milagre, Antônio passa a ser beato. E aí ele já começa a ser venerado naquela igreja, naquela circunscrição, na sua área, já está autorizada essa veneração pública de Antônio. E com 2 milagres, Antônio passa a ser Santo Antônio. E aí chega a honra dos altares em todas as igrejas do mundo. E esse processo é um processo caro. As pessoas às vezes ficam chocadas. Nossa, tem que pagar para a pessoa ser santa. Não é assim que... O Antônio chegou à honra dos altares porque a comunidade era rica, juntou dinheiro, pagou a igreja declarou. Né? Santa Inocência, Batman. Isso daí é argumento de protestante, que no desespero para trazer o católico para a sua seita, começa a inventar esses absurdos. E quanto católico ignorante não cai nessa conversinha? Eles deformam completamente o que é o culto de veneração aos santos, dizendo que nós idolatramos pessoas, e aí o ignorante vai e cai. Não é nada disso. Inclusive, nesse processo, existe a figura do advogado do diabo, vocês já devem ter ouvido falar. É uma pessoa da comissão de canonização que vai tentar provar a todo custo que Antônio não foi santo. Quando falha o seu papel, prossegue o processo. Caríssimos, os nossos santos e santas, na verdade, são outros Cristos que viveram
ou vivem entre nós. Pare aí para lembrar alguém santo que você conhece. Futuro candidato, futura candidata. Se perseverar. São outros Cristos na sua oração. São outros Cristos na sua ação, através das obras de misericórdia. E assim, o Cristo que ascendeu aos céus, após a sua morte e ressurreição, continua vivo entre nós, na ação da igreja. Cristo continua vivo entre nós na Eucaristia. Cristo continua vivo entre nós quando 2 ou mais se reúnem para rezar. Cristo continua vivo entre nós através dos seus santos. Os santos, por assim dizer, são encarnações de Cristo. Não que Jesus se encarne numa pessoa, senão que elas, pelo seguimento de Cristo, encarnam Cristo, pela fé e pelas obras. E por isso eu costumo dizer que as biografias dos santos devem ser leituras obrigatórias para os fiéis. Além da Bíblia, além do catecismo da igreja, que aí você escolhe se vai ter o grande catecismo para estar sempre lendo, estudando algum ponto, ou o compêndio do catecismo. Se os católicos conhecessem ao menos o conteúdo do compêndio, muita gente estaria já mudando de vida. Mas existe uma preguiça que assola a igreja. É incrível ver pessoas com mestrado, com doutorado, extremamente competentes naquilo que fazem, pessoas que são excelentes profissionais, que estudam aquilo que é próprio da sua profissão. Parabéns! Isso é atitude de cristão, sim, porque nós temos que ser os melhores. Está lá no imperativo de santidade, sede santos, como vosso Pai nos céus é santo. Passa pela profissão também. Agora, o que é inadmissível é essa tal criatura chegar no confessionário, não saber o ato de contrição, não sabe fazer um exame de consciência direito, é pai de família e não centra a vida da família em Deus, não conhece a doutrina, passa adiante superstições pelo WhatsApp, etc. Isso é vergonhoso. É hora de acordar. Aí a gente faz uma denúncia dessa, a criatura sai chateada, magoada. Por quê? Porque é pós-doutor e o seu ego foi ferido pelo padrezinho. A humildade é o que está na base da vida de todo santo. Sem humildade não há santidade. A biografia dos santos vai atuar como um combustível da fé, vai nos entusiasmar para as coisas de Deus. É um deleite, é uma delícia ver a ação de Deus na vida deles. A gente começa a crer mais ainda no sobrenatural. E aí, minha sugestão, comece pelo santo a quem você acorre quando tem qualquer dificuldade. Quantas pessoas tem lá em Santa Rita a sua amiga, mas só na hora do pega para capar, vai lá, pede a graça, sabe nada da vida de Santa Rita, tão linda, tão rica. Tem um DVD que eu recomendo especialmente para quem é casado. O DVD, infelizmente, só mostra a santidade de Rita no casamento, mas ela foi santa como mulher solteira, foi santa como freira depois. Riquíssimo. Que beleza! Hoje nós temos aí esse luxo dos DVDs, né? Streaming, inclusive de graça, no YouTube. Depois, se quem quiser, eu tenho links, me pede no meu WhatsApp particular, eu mando. Eu vou pedir depois, viu, produção, vocês aí colocarem lá no site. Tem uma série de filmes gratuitos, uma lista. E vejam que existe um fenômeno que
é praticamente exclusivo da Igreja Católica, que é o fenômeno dos corpos incorruptos. Ou seja, a pessoa que morre e o corpo não se corrompe, sobrenaturalmente, sem qualquer tipo de tratamento químico. Por que eu disse praticamente? Porque eu descobri que a Igreja Ortodoxa tem em São Macários, foi um padre ortodoxo amigo meu que me falou, um corpo incorrupto. Agora, é possível isso na Igreja Ortodoxa? Sabem por quê? Porque a Igreja Ortodoxa, diferentemente do protestantismo, onde não há nenhum corpo de pastor ou de fiel incorrupto, a Igreja Ortodoxa tem Eucaristia válida, tem missa válida, tem confissão válida, tem todos os sacramentos que nós temos. Não tenho 100% de certeza sobre confirmação, mas eu tenho 98% de certeza. Unção também, não tenho esse conhecimento todo de Igreja Ortodoxa, mas enfim, pelo menos os mais essenciais. Então é possível sim se alimentaram do corpo e do sangue do Senhor. Agora nós não vamos ver isso no judaísmo, no budismo, apesar de tanta gente boa que já passou pelo mundo, advindas dessas religiões, a saber, Mahatma Gandhi, por exemplo, que era hinduísta, o fundador do islamismo, Maomé, o corpo dele não ficou incorrupto. Sem querer dizer com isso que a incorruptibilidade é o grande sinal. É mais um sinal favorável, mais um sinal, testemunho de que a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande embaixada de Deus na face da terra. Eu digo sem medo de ser feliz, sem nenhum escrúpulo. Há sim uma superioridade do catolicismo, por ter sido fundado por Jesus. Vá para a Wikipédia, vai lá, procura lá, Igreja Católica Apostólica Romana, você vai ver a história, tal, lá pelas tantas aparece, fundador, Jesus. Pega as outras, coloca lá, e você vai ver quem é o fundador, é um homem, uma mulher, sei lá. E aí, a grande pergunta que não quer calar é: por que que Deus permite esse fenômeno na igreja? O que que Ele quer com isso? Já parou para se perguntar? É o que Ele quer com todo e qualquer milagre. É nos converter. É nos aproximar dEle. Agora, quantas pessoas são surdas, cegas, têm contato com esse tipo de coisa e continuam na leseira? Os nossos santos mudaram o mundo. Tem um livro, inclusive, de René Philip Miller, protestante. Ele narra a biografia de 5 santos nossos, completamente impressionado com eles. Ele chama, por exemplo, São Francisco de o santo do amor. Santa Teresa d'Ávila, santa do êxtase. Santo Agostinho, santo da sabedoria. Pega aí a obra de Vicente de Paulo, de Teresa de Calcutá, são embaixadas da caridade no mundo. Nossos irmãos espíritas, cuja fé está centrada na caridade, não têm um trabalho da envergadura, com todo respeito ao trabalho que eles têm e fazem, sim. Não estou querendo rebaixar os espíritas, não estou querendo, enfim, criar aqui uma disputa religiosa, não é isso. Eu estou trazendo um dado concreto. Eles não conseguem ter essa envergadura na caridade. Por quê? Porque as freiras e padres dos missionários da caridade são celibatários.
decidiram viver 24 horas para o Senhor, têm uma vida de oração profunda, de contemplação, fazem adoração, recebem a Eucaristia, e esse combustível só nós temos. Quando perguntaram à Madre Teresa, tão franzina, velhinha, fraquinha, como ela conseguia fazer o que ela fazia? Uma vez ela tirou uma mulher de dentro de uma lata de lixo, colocou no lombo. Como a senhora consegue, Madre? E ela disse, a fonte da minha força chama-se Eucaristia. É isso que faz toda a diferença. E por quê? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Copiou? O mundo também é constantemente transformado através dessa sabedoria de Deus, que flui através dos santos. Eles são desdobramentos do Evangelho. Por isso nós temos os chamados doutores da igreja. Dentro dos santos, são santos que se destacaram pelo seu nível intelectual, pela teologia rica e profunda que brota dos seus escritos. E aqui eu estou falando de Catarina de Sena, de Teresinha do Menino Jesus, de Teresa d'Ávila, de João da Cruz, de Francisco de Sales, de Santo Afonso Maria de Ligório. Agora, quando a gente fala em doutores da igreja, tem gente que acha que é médico que atende de graça na paróquia. Pense. Nunca leram essas obras maravilhosas. Por isso que aqui na nossa livraria sempre tem o costume, depois da missa, dar uma passada. Eu sempre mando abastecer com obras dos doutores da igreja. Tem novidades que têm chegado a nós aqui, que nós estamos colocando aqui também. Nós estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua. Caríssimos, esse culto é extremamente útil. E eu vou dizer para vocês, vou dar o meu exemplo prático. Vou mostrar como a mim esse culto é útil. Além de tudo que eu falei aqui, ainda tem um detalhe. Sempre que eu leio os escritos dos santos, eu vou extraindo, sobretudo, frases que me impactaram e que me concitam a mudar de vida, ou que mudaram um valor dentro da minha cabeça. E isso é de grande utilidade na nossa caminhada. A base da minha autoestima está na frase de Santa Teresinha: eu sou o que Deus pensa de mim. Antes, eu me preocupava muito, quando era do mundo sobretudo, em impressionar as pessoas. Pobre do ser humano que se preocupa em agradar os outros. Ele vira uma massa de modelar na mão das pessoas e vai mudando. Por quê? Porque ele não quer ser rejeitado, ele não quer que ninguém olhe com a cara feia, não quer ser desaprovado, reprovado por ninguém. E nós cristãos aprendemos a ser quem somos, andar na verdade. Esses são os nossos valores, essa é a nossa personalidade. E aí não precisamos temer. Com Teresa de Calcutá, aprendi que ninguém deve sair da minha presença sem se sentir melhor e mais feliz. Embora às vezes a gente falhe nisso aí, né? Somos humanos. Mas eu me esforço. E assim eu poderia passar a manhã inteira citando essas frases ricas, esses ensinamentos ricos dos nossos santos. Mas aqui eu quis colocar a bola em jogo para que você comece a construir já, através do seu empenho,
na leitura das biografias dos nossos santos, o seu armário de referências, como a psicologia chama, esse armário, entre aspas, que está aqui na cabecinha da gente, que contém as passagens bíblicas, estas frases, provérbios, enfim, que nos motivam, aos quais acorremos nos momentos de dificuldade, que nos trazem consolo, solução para os nossos problemas. E por isso nós precisamos alimentar as nossas cabeças de coisa boa. Agora, o católico que vive assistindo novela, Big Brother, que é a categoria dos mais sem noção. Se esse é o caso, eu estou falando para bater mesmo. Não tenho papo na língua, não. Para com isso. Big Brother não é de Deus. É uma obra do diabo. Não tem o menor sentido esse programa. Depravado, vazio. Típico de quem não tem o que fazer. De quem está gastando a vida. Bom, vamos para Inácio de Loyola. Ficou 40 dias numa gruta, em oração e penitência. E o produto dessa intimidade com Deus foram os exercícios espirituais. Uma experiência de Deus profunda que eu recomendo a todos os fiéis. Pois bem, ali nos exercícios espirituais ele dá as regras de discernimento dos espíritos, que eu já tive a oportunidade de expor em homilias aqui. Do que eu estou falando? As nossas emoções ou paixões, vamos facilitar, chamar aí de emoções, né, para ficar mais fácil. Vou pegar lá a alegria, o medo, a tristeza. Estão na nossa natureza para o nosso bem. Embora a gente não goste de sentir medo, o medo é um instinto inscrito na nossa natureza para preservar as nossas vidas. Tem gente que não gosta de sentir tristeza, mas a tristeza que eu sinto por ter humilhado um irmão meu, e me faz ir ao padre me confessar, me faz ir pedir perdão a esse irmão, essa tristeza está alimentada por Deus, ela vem de Deus. Por quê? Porque o seu produto é o bem. Em que pese eu estar entristecido, eu estou consolado pelo Espírito Santo, por causa do bom propósito por trás da tristeza. E é isso que Santo Inácio de Loyola ensina. Santo Inácio diz que é próprio do diabo tirar a paz interior, que é o caso daquela tristeza que vai dizer, está vendo? Você de novo pisando na bola com as pessoas. Você é uma pessoa muito antissocial. Você não tem jeito, ninguém ama você, ninguém quer você. Você é uma pessoa completamente inútil. E aos poucos o diabo vai convidando a pessoa para se matar. Joga a autoestima lá embaixo. A pessoa sente uma culpa que é paralisante, só chora, se sente mal. Aí eu pergunto, essa regra de discernimento dos espíritos está na Bíblia? Não está na Bíblia. Como várias frases que os santos disseram, que nos inspiram, essa de Santa Teresinha não está na Bíblia. É útil para a caminhada do cristão? É útil para a caminhada do cristão. Agora, foi seguindo a Bíblia que os santos chegaram onde chegaram. E aí Deus desdobra a Bíblia no sentido do bem. Ninguém vai negar que essas frases, essa regra de discernimento dos espíritos vem de Deus e é para o nosso bem. E assim a gente vê o quanto que os protestantes perdem por essa bitolação de querer falar direto com Deus, e só Deus fala direto comigo. Eu posso falar no catolicismo direto com Deus? A gente não está dizendo aqui, quando propõe esse culto, que você só pode ir a Deus através de um santo, porque você não tem mérito. Não, é questão de humildade pessoal. Eu peço graça a santo, faço novena, às vezes eu peço direto a Deus, converso com a Trindade inteira, às vezes eu peço a Virgem Maria. Nós temos essa liberdade, e Deus não se sente ofendido porque eu estou pedindo um favor através de um santo, de jeito nenhum.
Tirem isso da cabeça, essa ideia vem do protestantismo. E vamos lá, Deus, na história da nossa religião, desde a sua raiz judaica, se vale das criaturas. Vejam quem foi Moisés para o povo judeu. Moisés subiu ao monte para pegar as tábuas da lei, o povo fez o bezerro de ouro, foi ele que pediu que não destruísse o povo, Deus estava disposto a destruir o povo pelo pecado de idolatria. Abraão barganhando a destruição de Sodoma e Gomorra, mas se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Não, se tiver 50 justos, não destruirei. E se forem 40, o Senhor destrói também, se forem 40, não destruirei. E assim ele foi barganhando. E o que Deus fez? Abriu as nuvens e falou direto com a Virgem Maria: Maria, eis que darás a luz ao meu filho. Foi isso que ele fez? Não foi isso que ele fez. Ele mandou quem? O anjo Gabriel. E Maria respondeu a quem? A Deus? Valeu, Gabriel, obrigado. Senhor, eis aqui a tua serva. Não. Ela respondeu a Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Pronome de segunda pessoa. O anjo estava do lado dela. Mesma coisa, enviou o anjo Gabriel lá a Zacarias e Isabel para anunciar o nascimento de São João. Zacarias duvidou, porque eles eram velhos. O que o anjo fez? Senhor, olha aqui, essa criatura sem noção está duvidando do Senhor, o que eu faço com ele? Foi consultar a Deus? Não, ele já era empoderado. Calou a boca de Zacarias e disse: você só vai voltar a falar quando escrever o nome dele numa tábua, João. E foi exatamente o que aconteceu. Leia o capítulo 10 de Mateus. Os discípulos todos, apóstolos, aliás, empoderados, inclusive Judas Iscariotes, aquele que iria trair, recebeu o poder de ressuscitar os mortos. Está lá, leia. Se as coisas fossem como os protestantes dizem, Jesus teria dito: peçam ao Pai, peçam a Deus, façam oração toda vez que precisarem fazer um milagre. Pronto, foi isso que ele fez? Não foi. Então é absurda essa doutrina. Deus faz tudo através das criaturas, sempre fez, sempre foi assim. Então Deus não é diminuído por causa disso. E é justamente através disso que nós nos santificamos, nós nos colocamos a serviço do Senhor. Vejam, Santo Antônio era milagreiro por quê? Por causa da sua fé, da sua penitência, da sua oração. Imagina, Santo Antônio chegou, a palavra dele é impressionante, tinha um poder, pregou aquele evangelho que disse: teu olho é motivo de escândalo para ti, arranca-o fora, porque é melhor entrar sem um olho no reino dos céus do que o corpo inteiro padecer no fogo da geena. Aí ali, no meio, tinha um rapaz que tinha chutado a mãe. O que o rapaz fez? Pegou um machado e cortou a perna. Frei Antônio, pelo amor de Deus, o menino está morrendo. Frei Antônio chegou lá, pegou a perna decepada e plum, colou na frente de todo mundo. Você acha que essa fama não vai correr a cidade? Quem viu isso aí? E aí, evangélico, fala para mim, o que é isso? É Satanás. Satanás não luta contra Satanás sob pena de ter o seu reino dividido. E um reino dividido não pode subsistir. Se eles dizem que é Satanás, nós podemos dizer a mesma coisa nos milagres que acontecem nas igrejas deles? Sim ou não? Aí nós sabemos que é Deus por quê? Antônio não chamava atenção para si. Antônio queria a conversão de todos para quem? Para Cristo. E sempre foi isso que aconteceu. No testemunho dos nossos santos, todos levaram a humanidade para Deus. Inclusive, existe uma teologia das aparições, porque vira e mexe aparece alguém que está vendo o anjo, Jesus, Nossa Senhora. Como saber se esse fenômeno é de Deus ou é do diabo? Porque o diabo pode operar sinais na natureza. E de fato nós tivemos uma falsa aparição de Nossa Senhora Miguel Poblete, conhecida como Nossa Senhora de Penha Blanca. A igreja detectou com pouco tempo, proibiu o povo. E o povo o que fez? Obedeceu à igreja? Não. O povo faz o que quer. Eu sou católico do meu jeito, sou eu que sei. Não é essa igreja que vai dizer que eu não posso comungar, não. Eu sou melhor do que muita gente aí. Aí vem pecado mortal, comunga. É isso. Depois tem consequências, tá? Só para alertar. E aí, o que aconteceu?
A igreja alertou. O povo desobedeceu. Miguel Poblete teve um triste fim. Alcoólatra, mudou de sexo e terminou os dias fora da graça. Meus irmãos, a igreja, mais uma vez, é guiada pelo Espírito Santo. Mateus 28:20, o meu Espírito Santo estará convosco até o fim dos tempos. Quando um fenômeno é tido por sobrenatural e se leva ao conhecimento da igreja, a igreja vai exigir 3 provas. A primeira, prova teológica. O conteúdo dessas mensagens vai contra a revelação? Resposta, não. Primeiro, sinal verde. Segundo, prova moral. As pessoas que estão entrando em contato com essas revelações estão rezando mais, se confessando mais, comungando mais, fazendo mais caridade, se aproximando mais de Deus? Sim. Segundo, sinal verde aceso. Terceira prova, a prova histórica, que nada mais é do que a prova teológica e a prova moral, ao longo dos anos, até a cessação do fenômeno, normalmente com a morte dos supostos videntes. E aí vem a pergunta, os videntes morreram na graça ou no pecado? O bem continuou nessa comunidade, as pessoas perseveraram na santidade. Se esse sinal verde se acende, a igreja diz, sim, esse fenômeno vem de Deus. Por isso que a igreja demora. Quantos católicos que não sabem nada disso, acham que a igreja é burocrática? Que padre, eu vi a foto lá em Penha Blanca, uma luz entre 2 pessoas, tem uma filmagem do sol piscando. O diabo pode tudo isso aí. Confiemos na igreja. Quem confiar na igreja não vai se iludir. Jamais será enganado. E aí, meus irmãos, eu quero dar uma palavra sobre devoção, porque nós estamos falando aqui da devoção aos santos. Ensinamento precioso daquele que é doutor da igreja, São Francisco de Sales. A devoção que não me converter é oca, idolátrica. Então, se você reza o terço, se você faz adoração ao Santíssimo, se você faz novenas, não importa o tipo de devoção, eu sou devoto do escapulário de Nossa Senhora e tal, via sacra, o que for. O grande objetivo é converter-se. E aí eu quero lembrar que a caridade começa em casa, com o cumprimento do dever de Estado, porque muita gente, às vezes, se esmera na igreja, faz carreira na igreja, brilha na igreja e fracassa dentro de casa. E aí, agora indo para a psicologia, muitas vezes a gente vai ver que a pessoa está na igreja 24 horas para fugir de casa, porque em casa é só problema, e eu não quero encarar problema. E aí a pergunta, o que é próprio do amor? É o sacrifício, a cruz que eu tenho que encarar. Às vezes a pessoa tem baixa autoestima, e ali na igreja ela brilha, toca muito bem o violão, canta bem, lê bem, e aí vem o aplauso. E aí a pessoa está lá na igreja, não para servir a Cristo, para servir a si mesma. E cuidado, porque esses fenômenos são subliminares, inconscientes, as pessoas não se apercebem. Por isso é muito importante que a gente se pergunte, em tudo aquilo que a gente faz, será que eu estou fazendo isso gratuitamente, por amor a Deus em primeiro lugar? Eu, voltando em mim, voltando no meu passado, descobri que algumas das coisas que eu fazia pela minha namorada, antes de ser padre, tá? Deixando bem claro aí. Era muito mais por soberba, porque eu queria que as amigas tivessem inveja do namorado que ela tinha,
do que por ela mesma. Olha aí como as coisas são bem sutis. Fazia por ela também, mas não era por ela principalmente. E na igreja a gente aprende a fazer por você, mas antes de mais nada, por Deus. Então a gente não olha para mérito, se a pessoa tem mérito ou não tem mérito, porque Deus sempre tem todos os méritos, né? Tem gente que vai para a igreja por carência afetiva, porque está desocupada, né? Veja, se é o caso de alguém, o que Santo Inácio propõe? Retificar a intenção. Então, a partir de agora, eu vou por Deus e, sobretudo, começar a encarar os desafios todos. E assim, toda e qualquer devoção, todo e qualquer serviço à igreja vai colaborar na santificação. E um detalhe importantíssimo. Primeiro vem a obrigação e depois a devoção. E aqui eu estou falando de quê? De dever de Estado. Quem é casado, portanto, tem que procurar ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa. Por quê? Porque Deus confiou essas pessoas a vocês. Esse laço contraído com o matrimônio é muito mais forte do que os laços de sangue. E o que a gente assiste hoje em dia? Que é triste. Caso de adultério. Justo ali, onde eu tenho um pobre infeliz, uma pobre infeliz que caiu no pecado, que precisa de ajuda, o que a parte católica faz? O quê? Botar chifre em você? Coloca nele. Não, se me trair, só me trai uma vez, padre. Que testemunho porco. Que evangelho que você está lendo? Porque o evangelho que eu leio manda perdoar 70 vezes 7 vezes. O evangelho que eu leio, que nós lemos hoje, diz o quê? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E é aí que você tem que dar a mão para esse infeliz, para essa infeliz, ajudar a se levantar e falar, eu estou contigo, calma, você caiu, mas você vai se levantar. E dar esse testemunho, Deus está dando a oportunidade de dar esse testemunho, agora a pessoa se vitimiza, aí fica no mimimi, meu mundo caiu, Rivotril, essa palhaçada, essa novela ridícula que a gente assiste, aí dá gelo na criatura em casa, torna aquele inferno, se faz de difícil, demônio que está por trás disso. Por quê? Porque é marca do Espírito Santo a alegria, o frescor da alma. Os nossos santos são heróis. Você vai ver gente de todo tipo, pega São Bento Labre, leproso e pobre, lá firme, santo, levou o evangelho com galardia. Galardia? Não, peraí. É? A palavra está certa? Deu leseira aqui, confere aí depois. Pois bem, então, hoje se fala, né? Marido não é parente, mulher não é parente. É muito mais do que parente. Porque os laços de sangue que a gente tanto preza vêm desses dois que não são parentes. Então, no seu exame de consciência, não pegue só os 10 mandamentos, 7 pecados. Que tipo de pai você é? Que tipo de esposo você é? Você está sendo ponte para sua esposa, para os seus filhos irem para o céu? Para o seu marido, seus filhos irem para o céu? E o que dizer de você como bombeiro, meu irmão? Que testemunho você dá no trabalho? Você é aquele camarada que cumpre os horários, que cumpre a disciplina da tropa, que procura ter iniciativa, dá sempre o seu melhor? Ou é aquele picareta que o chefe sai mais cedo, você vai embora mais cedo também, que faz fofoca, que fala mal da chefia, preguiçoso? Hoje é triste a gente ver gente que chega, eu fiz o concurso aqui, porque hoje em dia a gente precisa de uma garantia, né, padre? Como é que é? E aí não tem a vocação, passa o dia inteiro reclamando, puxa todo mundo para baixo. Hora de mudar. E aí, curioso, esse padrãozinho aqui no trabalho, lá na igreja, ministro da Eucaristia, super duro, até nos gestos todos, faz aquele sinal da cruz assim, ó. Se chama farisaísmo.
Mas nem tudo está perdido, não. Qual é a ideia aqui? Pega esse padrão aqui do altar, leva para o teu trabalho. Seja a mesma pessoa onde quer que você esteja. Essa é a ideia. Então vamos colocar no exame de consciência isso. Você é presidente do Grêmio lá, do tribunal. O que se espera da presidente do Grêmio? Está cumprindo bem as obrigações? Não está? Passa adiante. Porque Deus vai nos cobrar tudo o que Ele nos confiou. Sobretudo, todo o poder, a autoridade vem de Deus. Para quê? Para edificação, para o bem comum. Então o santo não se acomoda. Agora, quantas vezes na oração a gente pede só aquilo que vai resolver a vida da gente? A gente não pede as graças para mudar de vida. E sobretudo para mudar de vida e ajudar outros a mudarem de vida. Quantas vezes multiplicamos as práticas piedosas, mas não nos convertemos? A grande conversão é a frase, olha aí, sempre os santos, de São João Maria Vianney, que eu coloquei no meu santinho lá de ordenação. Entrei para rezar, saí para servir. Hoje, a gente tem esse tipo de mentalidade. Por quê? Porque os pais só leem Peter Pan, Cinderela. Está errado não, leia também, é importante o lúdico. Mas leia também a vida dos santos, e tem hoje em dia aí nas livrarias, os livrinhos para crianças. Pode dar a Barbie, mas dê também a miniatura de Santa Teresinha e conte a história da vida dela. Vai ensinando as pequenas coisas. Imagina que bonito. Filho, o que Santa Teresinha ensina? Você está fazendo com má vontade o que a mamãe pediu. Fazer as pequenas coisas com amor. Olha aí. Do 0 aos 7 anos a personalidade está em formação. O que for plantado ali vai ficar. Tem um exemplozinho ali, dá uma olhada. Quando pai e mãe colocam programas santos, quando levam à igreja, quando tem paciência de explicar as coisas, o resultado é outro. Quando a mãe, desde grávida, ia à igreja todo dia, comungava, rezava, é diferente o resultado. Agora, na adolescência, o que a gente vê? Só balada, Disney. Tem problema você querer ir a Disney, ir numa balada que não seja balada pagã. Contanto que você esteja procurando ter intimidade com Deus. E aí, pais, saibam que na adolescência vocês têm que ajudar seus filhos a terem intimidade com Deus, porque senão eles vão ter intimidade com o outro. Aí vem a gravidez precoce, vem o cutting, a depressão, vem drogas, vem todo um pacote que a gente já sabe como é que é. Muitos pais se preocupam com o teste vocacional, e isso é válido, óbvio. Mas e retiro vocacional? Para saber se seu filho, sua filha é chamado a ser padre, a se casar. Hoje, o grande desafio é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Agora, chega a revista Veja em casa, a pessoa lê de capa contra capa. Mas a Bíblia... Não vamos para a Bíblia toda? Pega só o Novo Testamento, nunca leu. Futebol... Existem uns bombeiros falando que podia até ter mais tempo. Não, os caras não vão aguentar e tal. Pode demorar o tempo que for, mas a missa... Quando ela demora mais, a igreja é mais vazia. O padre demora na homilia, a galera pega o folheto, começa a se abanar, a dar recado, a bufar, a revirar os olhinhos, né? Dar recado. A missa é exprimida entre a visita à casa da vovó e o clube. E aí o critério vai ser a missa mais curta, né? A missa mais perto de casa, a gasolina está cara. Não importa se o padre é da teologia da libertação e só fala de política no altar. Eu estou indo lá porque tem que ir à missa mesmo, né? Se não for, eu vou para o inferno. Olha o critério. Não tem critério. Não tem primeiro mandamento aí, não. R$50 no shopping, homem de Deus. Se você der isso para a mulher, ela vai entrar com pedido de divórcio.
Agora aqui, na cestinha do ofertório, a mão tem aquela dificuldade de abrir, né? Micareta, carnaval fora de época. Ivete Sangalo, 4 horas da manhã, para de cantar, o que o povo de Deus faz? Eu vou fazer a coreografia e vocês vão dizer. Hã? Ó os micareteiros, peguei todo mundo aqui, pegadinha. mais um, porque parou por quê, né? Agora no final de um retiro, no final do encontro religioso, a gente não vê isso não. Estamos caminhando para Missa Feliz, paróquia drive-thru. Chega de carro no primeiro guichê, recebe o folheto, no segundo Eucaristia, no terceiro os avisos, 5 minutinhos, é isso. E existe esse pacto de mediocridade entre nós, clero, e o povo de Deus. Enquanto que a igreja evangélica, a Assembleia de Deus, pergunte a qualquer assembleano, escola dominical de 9 a meio-dia e culto à noite. Pega os sermões de Padre Antônio Vieira. Quantas páginas? Eu tenho um livro de 6 ou 7 sermões, dessa grossura aqui, ó. Por quê? Porque o objetivo era edificar os fiéis. Eu aqui não abro mão de edificar vocês. Nunca vou ter como critério tempo. Eu sei minimamente, como qualquer padre que tem um mínimo de noção, que todo mundo tem almoço, quer se reunir com a família, mas lembrem-se, em primeiro lugar, o domingo é o dia do Senhor. Depois vem família, depois vem descanso. A gente estuda há anos, 3 anos de filosofia, 4 de teologia, fora os estudos que a gente vai fazendo por fora, para ter o direito de falar o quê? 10, 15 minutos? E se eu não falar, se eu não usar meu tempo, o pastor vai usar. E aí a gente perde, como temos perdido. Pois bem, meus irmãos, com isso eu termino. Quem suspirou graças a Deus vai conversar comigo no final da missa. Espera aí, eu vou falar de novo. Com isso eu termino. Eu queria ouvir porque é uma delícia estar na presença do Senhor, estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, aprender a ser bom. Isso é viver o primeiro mandamento. E gente, muito cuidado, eu preciso fazer um alerta aqui a vocês de pastoral, diácono, todo mundo aqui. Muitas vezes, a gente, quando tem uma função, eu trabalho na limpeza, o que acontece? Tudo é inconsciente, tá? A gente acha, estou fazendo um grande favor, estou aqui filmando, e a gente se aliena. A gente se esquece que a palavra que foi lida para nós, o recado que foi dado é para nós, e a gente não aproveita essas oportunidades para mudar de vida. Eu estou ali como um prestador de um serviço, hora de acordar, todos, né? Porque o tempo é pouco. Zé Carlos estava com a gente ontem e não está aqui hoje, mas aproveitou bem o tempo. Se converteu tardiamente, converteu, foi exemplar, seguiu a Deus, perseverou até o último momento, e isso é muito bonito, e é isso que Deus espera de nós. E eu termino com São João da Cruz: no entardecer das nossas vidas, é no amor que seremos examinados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.